Olá, isso aqui é o Scriptorium. Hoje eu só queria registrar uma coisa sobre um tempo que, pra mim, ainda faz muito sentido: os anos 2000. Eu penso bastante nessa época, e não é nem por uma nostalgia barata, mas por uma sensação difícil de se explicar. Porque parecia que naquela época o tempo não corria tanto. Quando o dia começava, ele realmente acontecia no tempo dele. Não tinha essa urgência constante que nós temos agora, essa sensação de que você está sempre atrasado para alguma coisa e tem alguém sempre mais adiantado do que você. Era como se a vida coubesse dentro dela mesma. A internet caía e estava tudo bem. Você tinha que esperar para ver as coisas, tinha que esperar para jogar, tinha que esperar para assistir, tinha que esperar até para ouvir uma música. Quem não lembra de programas que nós gostávamos e que só passava em um dia específico da semana? Ou uma música que nós tínhamos que esperar essa música ser lançada, ir até uma loja e comprar o CD. Até mesmo para jogar um jogo era da mesma maneira. A gente tinha que esperar uma data específica, ir na locadora, alugar aquele jogo e passar o final de semana com ele. Tudo isso era parte daquela experiência e era parte do esperar. E esse esperar não era vazio. Hoje, qualquer segundo de silêncio que a gente tenha nos incomoda. O tédio também nos incomoda. Mas naquela época não era assim. Naquela época o silêncio existia, o tédio não era nosso inimigo. Ele era espaço, ele era parte de nós todos. Inclusive, ter tédio era uma coisa muito boa, porque fazia a gente dar valor quando as coisas realmente empolgantes aconteciam. Os anos 2000, eles meio que foram uma ponte para o que nós temos hoje em dia. A gente já tinha tecnologia naquela época, mas ela era só parte da nossa vida, parte da nossa rotina. Ela não tinha tomado tudo em todo lugar, porque hoje onde nós vamos, onde nós andamos, tudo tem tecnologia. Naquela época era um pouco mais simples. A vida não precisava ser registrada o tempo inteiro. Você não precisava provar que viveu alguma coisa, como uma viagem ou uma comida gostosa que você experimentou. Você simplesmente vivia. Quando você opinava, as coisas não se tornavam uma disputa sem fim entre quem é melhor ou quem é pior. E quando você existia, não precisava ser uma grande performance, onde todo mundo tem que te aplaudir e dar like pra você nas redes sociais. Talvez, sem perceber, a gente tenha trocado algumas coisas no meio do caminho. A gente trocou presença física por uma visibilidade momentânea. Nós trocamos tempo pela velocidade das coisas. E nós trocamos o silêncio por uma necessidade de estímulos. E o problema não é a tecnologia, tá? Eu acredito que a tecnologia seja ótima para muita coisa. Inclusive sem ela, talvez nem esse vídeo existiria. Mas o problema é o fato de que a gente não parou para perceber quando foi que tudo isso virou um grande padrão. Eu honestamente não acho que os anos 2000 foram perfeitos, até porque eu mesmo vivi coisas difíceis nos anos 2000. Mas eles tinham uma coisa que hoje em dia é muito raro e que eu sinto muita falta. A gente vivia, e a gente vivia de forma verdadeira, sincera, onde cada um tinha o seu caminho e ninguém estava sendo vigiado o tempo todo. Tudo em busca de tentar provar alguma coisa para alguém. Isso tudo muda. Muda a forma como a gente pensa, a forma como a gente sente e a forma como a gente entende. Naquela época, pensar, sentir e entender era completamente diferente de hoje em dia. E talvez seja por isso que esse tempo ainda volta para mim. Volta como uma saudade, mas também como uma referência. Muitas vezes, quando eu jogo algum jogo ou quando eu escuto alguma música, eu me sinto na vontade de querer voltar para aquela época. E eu percebo que muitas vezes não é o jogo ou não é a música, mas era justamente aquele tempo. Ouvir aquilo, jogar aquilo, naquela época, fazia tudo ser mais especial. Talvez o problema não seja o presente. Talvez seja só o fato de a gente não parar mais para entender o que ficou para trás, ou para notar o que ainda faz sentido. Nossa rotina
se tornou uma coisa repetitiva. A gente acorda, vai trabalhar, vai estudar, faz as mesmas coisas mecanicamente, volta para casa, descansa e no dia seguinte faz de novo. A gente não consegue mais enxergar a vivência nos momentos. Não conseguimos andar mais devagar. E é por isso que os anos 2000, de certa forma, foram tão especiais para muitas pessoas. Bom, isso aqui foi só um registro, o primeiro registro. Se você gostar desse vídeo, deixe um like para poder ajudar o canal. Até a próxima anotação.